É muita notícia, hein? Jorginho apresentado, vocês vão acompanhar aqui alguns dos melhores momentos. E também, enquanto isso, né, situação do Gerson, que está muito perto aí de sair do Flamengo após a Copa do Mundo de Clubes. Atualizações importantes para a gente trazer para vocês aqui. Cara, a informação, a gente, logo que chegou no Ninho, recebeu a informação de reuniões envolvendo o Marcão, o pai do Gerson, e gente do Zenit, inclusive, já aproximando o jogador Gerson, né, do Zenit, da equipe russa. Não é proposta, é pagamento de multa, né? Então a gente vai trazer aqui. Eu quero chegar aqui lembrando que a gente tem o oferecimento da Bet Oficial da Nação, que é diversão, não é investimento, jogue com responsabilidade para maiores de 18 anos. E lembrando que é sempre o troquinho do pão, né? Muito importante. Cara, a gente também tem os nossos outros patrocinadores aí no comentário fixado. Quero convidar você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Tá vendo ali, o Jorginho tá ali atrás, né? Fazendo ali as fotos com o filho, com a esposa. A gente trazendo aqui toda essa cobertura, fizemos uma pergunta para ele sobre a questão do convencimento, que foi aquela história toda que a gente cobriu, né? A gente tinha aquela informação que ele vinha, aí eu e o Flazoeiro fomos fazer a chegada dele no Rio de Janeiro para apresentar o Rio para a esposa, e aí eu fiz a pergunta justamente desse momento que a gente registrou naquela época, e ele falou sobre isso. Vamos acompanhar então aí, na sequência, a coletiva do Jorginho, de apresentação desse craque galáctico aí, que falou, inclusive, que prefere jogar ali de 5, mas que também joga de segundo volante. Vocês vão acompanhar tudo aí. O Jorginho tá ali ainda assinando algumas coisas e tal. Eu vou trazer, então, aqui agora, rapidamente, a situação do Gerson. A gente, mais cedo, quando chegou aqui no Ninho, eu conversei com o pessoal do GE, conversei com outros jornalistas, que eu estava recebendo informação. Olha aqui, ó, meu amigo aqui, ó, chega aqui, ó. Antes de sair em qualquer lugar na imprensa. O que eu tinha te falado? Que o Gerson estava encaminhando, né? Em primeira mão, em primeira mão. Aí eu acabei de falar com ele, Alguns comentei. minutos depois veio o amigo Big House, veio o Globo, veio os outros canais. Mas então, eu estava recebendo a informação. Tamo junto, irmão. Referência. E aí, junto. vai fazer Aeroflá? Vamos tá lá, né? Todo mundo junto. Boa, Quer representar Fla Miami também. Ó, Fla Miami aí, ó. Olha aí. Vamos estar lá presente no Mundial. Ó, que top. Show de bola. Show de Tudo bola. massa. Pô, tamo junto. Parabéns por ter vindo aí como sócio torcedor. Galera, é o seguinte, então, eu cheguei aqui no Ninho, tava recebendo essas informações, todo mundo tava recebendo essas informações ali com relação ao Gerson, né? Vocês estão acompanhando o Jorginho ainda aí. Então, o Gerson, tá, gente? Ele que vai dar a palavra final, mas tudo tá muito encaminhado para o Gerson e para o Zenit após a Copa do Mundo de Clubes. O que vai acontecer? O Zenit vai pagar, já avisou o Flamengo já sabe, né? Segundo o próprio GE também confirmou, o Zenit já avisou o Flamengo que vai pagar a multa de 25 milhões de euros, cerca de 158 milhões de reais. Aí, na hora que eu cheguei eu te falei, viu? Pô, falando o pessoal aqui do Flamengo, eu falei, ó, o Gerson tá metendo pé, hein? Infelizmente, né? Infelizmente, mas é um valor, gente, que 25 milhões de euros à vista, porque é a situação de multa, né? Quando você paga a multa tem que ser à vista. O Flamengo não conseguiria um valor desse, né? Jamais de forma à vista. Talvez parcelado, mas à vista o Flamengo não conseguiria, tá? Então é um valor aí. O Flamengo vai ter que buscar reposição para o Gerson? Vai ter que buscar reposição. E a Raíza Simplício, inclusive, trouxe bastidores aí, que tem tido reuniões, a gente teve a confirmação, até agradecer um amigo nosso que informou logo cedo, que teve reunião aí do staff do Gerson, do seu Marcão, com o pessoal do Zenit. Então, cara, a tendência comum é essa, que o Gerson acabe deixando o Flamengo após a Copa do Mundo de Clubes. O Zenit já avisou que vai pagar a multa e o jogador, então, deve seguir o seu caminho para a Rússia. Vai se esconder lá na Rússia, né? É perigoso, né? É perigoso para um jogador como o Gerson, fala Letícia, perigoso um jogador como o Gerson ir para a Rússia e não continuar sendo convocado. Aconteceu com o Luiz Henrique. Agora, é a decisão dele, vai ganhar aí mais de 3 milhões, a gente trouxe desde ontem, mais de 3 milhões de reais aí o Gerson vai ganhar. E o Flamengo, então, se despede do Gerson após a Copa do Mundo de Clubes. Que ele seja muito feliz, que ele saia, se Deus quiser, campeão. Difícil pra caramba, mas saia campeão. Chegou o Jorginho ainda para ajudar no meio campo aí. Vocês vão acompanhar aqui também as informações do Jorginho. Eu vou só pedir aqui o meu telefone aqui para pegar umas informações importantes aqui com relação ao departamento médico do Flamengo. Vou utilizar aqui uma colinha importante aqui, né? O Flamengo, a gente conversou, tá?
com o preparador físico e com o médico, o Fernando Sasaki. E a gente tem informações importantes para a Copa do Mundo de Clubes. O Plata chegou bem, voltou do Equador bem, sem dor. Chegou um pouco cansado, mas a gente deixou ele na fisioterapia hoje. Vai fazer um trabalho de força e descansar. A expectativa é que a gente recupere ele para a estreia do Mundial. O doutor ainda explicou que o edema ósseo do joelho do atleta evoluiu de forma positiva. Tá? Foi o Fernando Sasaki que falou isso com a gente aqui no Ninho. O De La Cruz, ele também falou sobre o De La Cruz. Nico está em boa evolução, fizemos um procedimento com ácido hialurônico. Vamos tentar, até a estreia, ver se a gente consegue. A ideia é que ele vá com o grupo treinar 2 dias antes da estreia. O médico rubro-negro ainda falou o seguinte: o Jorginho teve um problema no Arsenal, um pneumotórax, teve que fazer uma drenagem antes de vir, mas está bem, já zerou esse problema. Ele está em outra rotação por voltar de férias, treinou uma parte com o grupo e outra em separado, mas o jogador está apto a disputar o Mundial. Assim que a gente acabou de falar com o Fernando Sasaki, quem chegou para conversar com a gente foi o preparador físico, o Diogo Linhares. Sobre o Pedro, ele falou que está progredindo com tempo nos treinos, mas precisa de tempo de jogo. O Vinha vem evoluindo, faz ótimos treinos e precisa de tempo de jogo também. De La Cruz não está treinando ainda, não treinou hoje. O Jorginho fez uma avaliação e treinou bem com o grupo e a parte, né? E o profissional ainda destacou que o Flamengo está em uma curva de subida na temporada, pensando jogo a jogo, tá? Então, notícias muito boas aí do Flamengo, departamento médico e também com relação à preparação física. Agora com vocês, então, a gente já trouxe todas as atualizações aí de mercado e também questão médica e tudo mais. Agora vocês acompanham a coletiva de apresentação do Jorginho. Espetacular, cara, espetacular. A gente separou aqui os melhores momentos. E Jorginho, pessoal. Olha o Jorginho aí, ó. Bom giorno, Jorginho. Olha esse joelho. Pelo amor de Deus. Está bom aqui o lugar. Tá ótimo. Maravilhoso. E a camisa que só o paparazzo tem? Só o paparazzo e o Jorginho. E o Jorginho, só. Aí quebra, aí quebra. Olha o Jorginho aí, vocês estão acompanhando. Valeu, Jorginho! Dá um bom giorno aqui pra TV italiana. Little George. Obrigado, gente. Virar só o número. Jorginho, eu quero incomodar um pouquinho do lado da galera aqui. Aí. Jack, agora tem que ter Mais novo torcedor do Mengão? Agora 50 milhões e 1 agora. Tchau, Jorginho. Bom sábado aí. Boa sorte, hein, Jorginho, no Flamengo aí, cara. Tudo de bom. Muitas felicidades. Aqui um manto sagrado. E que sejas muito feliz aqui. Tá bom assim? 5 meses de espera, hein, gente? Você vai ficar sem assunto. Ah, já estão criando, esqueci. Não, já tem. Isso é o que não falta. Deixa-te aqui entregue-te às feras, é? Obrigado. Me abandonou mesmo. Vou lembrar disso, tá? A vida cobra. Tava verde aqui, não tá. Pessoal, a gente vai começar com uma pergunta aqui do sócio torcedor. Ação. Obrigado. Eu gostaria de saber o que te trouxe o projeto, você está projetando no Flamengo. Acredito que é um momento da minha vida, depois de tanto tempo fora, que essa oportunidade apareceu e apareceu no momento certo também. Poder voltar para o meu país depois de tantos anos foi algo que sinceramente me surpreendeu um pouco, mas estou muito feliz com essa oportunidade. Quero poder viver ela da melhor maneira possível e sendo com um clube
como esse te dá só mais motivo de vontade de querer viver isso, pelo elenco que tem, pelo treinador que tem e, obviamente, pelo apoio dessa nação maravilhosa que eu sempre acompanhei de longe. Jorginho, bom dia aqui atrás. Bom dia. Seja bem-vindo. Obrigado. Queria que você contasse pra gente, Gabriel Reis, canal Paparazzo do Negro e Revista Placar, contasse pra gente como é que foi o convencimento da Caterine, né? Você trouxe ela, vocês vieram conhecer o Rio de Janeiro, tinha essa função também de mostrar um pouco o Rio de Janeiro antes de tomar a decisão, uma coisa que aconteceu com o Felipe Luiz também quando veio. Queria que você explicasse como foi, você me falou lá no hotel ontem, que ela está querendo aprender português. Sim, acredito que isso também tenha sido parte do processo, porque minha família é muito importante para mim e a felicidade dela é importante para mim também. E ela nunca viveu fora de Londres, então eu sabia que seria uma mudança grande, então seria importante ter a certeza de que ela poderia ser feliz onde a gente fosse. Então acredito que, digamos, o sim dela seria muito importante para poder tomar essa decisão, que era uma vontade minha também, mas eu não tomaria uma decisão se fosse fazer ela infeliz num lugar onde ela não pudesse se adaptar ou que ela não pudesse viver. Então, acredito que ela tenha sido um fator importante também. De nada. Jorginho, aqui à sua esquerda, Marcos Coelho, Rádio Tupi. Fala de campo e bola. Você, ao longo da sua carreira, teve algumas mudanças de posicionamento. Eu acho que com todo jogador isso vai acontecendo também, o tempo vai passando, você vai se adequando. Hoje você se considera um camisa 5 ali, um guardião da zaga, um cara que rouba a bola nessas jogadas, ou você já se vê mais na condição de um segundo homem no meio de campo, aquele camisa 8, o cara que joga ali já ajudando mais na criação das jogadas? Entre essas duas posições, em qual você se vê mais à vontade nesse momento da carreira? Obrigado. Acredito que nesse momento da carreira, depois de ter vivido tantas coisas e em tantos modelos de jogos diferentes, taticamente falando, então acredito que eu conseguiria me adaptar dependendo do meu companheiro ao lado, dependendo do adversário. Então aprendi muito nessa jornada e, respondendo a tua pergunta, a minha posição que eu me sinto mais confortável é aquela de 5 para poder ajudar na construção, na saída de trás, para poder quebrar a pressão do adversário e facilitar assim o jogo dos meus companheiros, mas sem problema nenhum de jogar como segundo volante também. Me sinto super confortável nas duas posições. Acredito que a condição seja algo que eu vou descobrir um pouquinho agora nos próximos dias também, porque tive uma parada, que o último jogo foi dia 25 de maio, mas me sinto muito bem, fiz todos os exames, já treinei hoje e estou me sentindo bem e com muita vontade de jogar. Aí a questão dos 90 minutos ou a questão de começar jogando aí já não é comigo. Boa tarde, Jorginho. Léo José do Coluna do Fla. E quando você jogava no Arsenal, você já tem algumas credenciais para treinador, né? Uhum. Então, aqui no Flamengo a gente vê o Felipe Luiz, que até temporadas atrás aí era jogador. Você pretende seguir esse passo do Felipe Luiz de, quando acabar a carreira de jogador de futebol, se tornar treinador? Já tá querendo me aposentar, cara? Acabei de chegar, cara. É algo que vem desenvolvendo muito dentro de mim e sempre senti assim que tinha esse algo natural para poder seguir essa carreira, porém era algo que tinha muita dúvida, ainda tem, mas tinha mais dúvida antes, pelo fato de quanto tempo, quanto você tem que investir mais ainda sendo treinador. Então era algo que eu tinha bastante dúvida. Aí eu decidi começar fazer as qualificações, né? E no primeiro dia, quando eu fui treinar os meninos de 14 anos, 13, 14 anos, meio que me apaixonei. Então acredito que possa ser uma linha do futuro que eu possa pensar, mas não agora. Jorge, boa tarde, aqui à sua direita.
Fernando Silva, tudo bem? Tudo bem. É natural que jogadores que atuam em outros continentes não acompanhem com tanta afinco o futebol brasileiro. Acho isso por falta de tempo, por isso. Horário. Eu queria saber de você, se você, toda essa sua carreira na Europa, se você acompanhava o futebol brasileiro ou algum time específico, ou se de repente isso se tornou parte da sua vida após o início das negociações com o Flamengo. E se me permite, eu me perguntar também se você se considera um jogador que tem uma facilidade de se adaptar a uma nova realidade, no sentido de que aqui no Brasil a gente tem muitos jogos com um espaço curto de tempo entre um outro, viagens longas aqui no Brasil e no continente também por conta da Libertadores. Obrigado, Jorginho. Esqueci a tua primeira pergunta. Sobre acompanhar o futebol brasileiro. Tá, desculpa. Não acompanhava muito, sinceramente, pela correria e sinceramente pelo fuso também, que era bem complicado. Então meio que perdi um pouco o contato com o futebol brasileiro por vários anos. E começou um pouquinho a voltar esse contato com o futebol brasileiro, não agora, uns 2 anos atrás, talvez 3 anos atrás. E aí depois que começaram essas negociações e começou a conversa, então aí foi onde eu comecei a acompanhar bem mais. E sobre a adaptação, acredito que eu seja um cara que goste, que consiga se adaptar bem às mudanças. Minhas mudanças começaram cedo na minha vida, quando eu tinha 13 anos. Tive que me adaptar muito a muitas coisas. Então, eu adoro desafios, então acredito que esse é mais um desafio que eu estou muito motivado para ter. De nada. Jorginho, bom dia, Rodrigo. Bom dia. Seu perfil também da sua esposa, esse carinho nas praias também, o pessoal perguntando se você de fato vestia a camisa do Flamengo. E também, mais uma perguntinha, vai demorar um pouco, né, por conta do Mundial de Clubes, mas como é que está a ansiedade de viver o Maracanã agora? Esqueci a primeira pergunta. Os carinhos. Tá, lembrei. Não, quando você tem uma mudança grande, e você é recepcionado dessa maneira, acaba facilitando tudo. Então, receber esse carinho está sendo maravilhoso, tanto para mim quanto para minha esposa. E a única coisa que eu quero é poder retribuir todo esse carinho com todo o meu trabalho, com tudo que eu puder fazer para que essa equipe continue ganhando o máximo possível. E é dessa maneira que acredito que a gente tenha que retribuir todo o carinho do torcedor, todo o amor do torcedor. Maracanã é algo emblemático, né? Que eu vi muito quando cresci. Então, a ansiedade e a vontade de poder vestir a camisa do Flamengo e poder jogar lá é grande. Jorginho, tudo bem? Tudo bem. Então, boa tarde, boa falar com voz. Eu queria te perguntar, você falou sobre as mudanças táticas, nas 4 que você pode ter, mas eu queria perguntar sobre a mudança do futebol brasileiro. A gente tem muitas peculiaridades aqui em relação ao europeu, que aqui a gente tem um jogo com mais faltas, sejam os jogadores fazendo mais faltas ou os juízes parando o jogo mais vezes, um VAR que demora mais, gramado bom, gramado ruim, gramado sintético, natural. Queria saber se você já está preparado para esse tipo de mudança no seu dia a dia jogando aqui pelo Flamengo. Obrigado. Preparado para essa mudança eu tô, mas com certeza eu vou ter que ir aprendendo com o passar do tempo, porque realmente vão ser muitas mudanças, todas aquelas que você acabou de mencionar, mas o desafio é bom e eu estou com muita vontade de poder viver isso e me adaptar da melhor maneira possível. Jorginho, bem-vindo ao Flamengo. Obrigado. Do canal Mauro Santana. Muitos têm falado da comparação dos clubes sul-americanos, dos times sul-americanos brasileiros com os europeus, principalmente por conta da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. E o Flamengo evoluiu muito nos últimos anos. Você que construiu a sua carreira na Europa, você encontrou aqui no Flamengo de estrutura, de elenco, do trabalho. Como é que você classifica o que você encontrou no Flamengo dentro da experiência que você tem pelos clubes pelos quais você passou? Não, acredito que hoje o Flamengo está numa posição muito boa, com um nível muito alto, nível de jogador, nível de estrutura, nível de organização, todo o suporte que estão me dando, né, nessa mudança para mim, para minha família,
Está sendo incrível e nós só temos a agradecer. Então, acredito que o Flamengo hoje esteja em um nível bem alto em todos esses quesitos que eu acabei de citar. Jorginho, Letícia Marques, do GE. Uma pergunta simples, pode explicar por que a camisa 21? Camisa 21 tem vários motivos, né? Eu recebi a lista de números que estavam disponíveis. Eu estava entre uma ou duas e acabei optando pela 21. Primeiro pelo fato de que foi o ano mais importante da minha carreira, com todas as conquistas que me trouxe maior alegria, que foi mais importante da minha carreira até agora, né? Então, espero que esse número me traga sorte, para que eu possa viver muitas alegrias também com esse número, vestindo essa camisa. É o DDD Rio de Janeiro, é a data de nascimento de um dos meus filhos, então é um número que eu tenho certeza que já foi, está sendo e vai ser muito especial para mim. Duarte, eu queria que você falasse o que você levou em consideração para tomar essa decisão e também como você vê essa Copa do Mundo de Clubes da perspectiva agora de um clube sul-americano, de um clube brasileiro, do Flamengo. Obrigado. A vontade de viver tudo isso daqui é tão grande que a gente acaba fazendo muita coisa por isso, né? E eu estou muito feliz pela decisão que eu tomei e a expectativa para o Mundial é muito grande, é uma competição internacional muito importante que eu tenho muita vontade de jogar também e acredito que seja isso. De nada. Essa foi a primeira entrevista coletiva dele toda em português. Né? Foi difícil, não? Um pouquinho, alguns termos. Pessoal, obrigado, Jorginho. Vamos todo mundo lá pro platô ali que a gente vai fazer a foto oficial dele com a camisa pela primeira vez. Então é isso, galera. Convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Muito obrigado aí. Cara, você que está aqui sempre acompanhando, você que está com a gente aí sempre até o final do vídeo. Então fala, papa, fique até o final do vídeo. Agradecer aqui, ó. Chega aqui, Davi. Novo membro da equipe aí, ó. Ó, o Davi sempre arrebentando. Ele que estava lá no hotel fazendo as imagens que vocês viram ontem do nosso Jorginho, né, indo pro Ninho. Então o Davi fazendo um grande trabalho, o garoto novo aí, chegando aí para a equipe Paparazzo Rubro Negro. Parabéns, viu? Pô, obrigado, Tamo junto, pela tá? oportunidade. Estamos juntos e vamos por mais, é isso aí. E antes de... Não vou deixar ninguém pagar multa, não. Antes de alguém chegar com uma proposta para ele, vai ter que conversar comigo, ele vai me avisar antes. Nada, é vitalício, pô. Tamo junto. Se inscreve no canal, aciona a notificação no sininho, deixa aquele like maroto no vídeo. Valeu!